Pessoal, continuando aí, então, primeiro aqui uma definição, dois ângulos, o que são ângulos complementares? Então, dois ângulos são ditos complementares quando a soma dos dois é igual a 90 graus. Né? Então, sempre que eu tiver dois ângulos, cuja soma dos dois aqui está 50 mais 40, 90 graus, então esses ângulos são ditos complementares. Dois ângulos são suplementares se a soma dos dois é igual a 180 graus. Então, 40 graus mais 140 graus, 180 graus. Né? Então, complementar, soma 90. Suplementar, ângulo 180. Então, a soma de dois ângulos, 90, complementar. Soma de dois ângulos igual a 180, suplementares. Certo? Dois ângulos são denominados opostos pelo vértice se os seus lados, né, se os lados de um são semirretas opostas aos lados do outro. Então a gente tem isso aqui, ó. Vocês vão perceber que as semirretas, quando a gente diz que elas são opostas, elas estão na mesma reta, né? Tem a mesma origem, só que em sentidos opostos. Então, por exemplo, aqui, ó, OB é uma semirreta que está nesse sentido. OB' já é uma que está nesse sentido. Então, esse ângulo e esse ângulo aqui, ó, são ditos opostos pelo vértice. Né? Então, ângulos opostos pelo vértice, além de ter o vértice comum, as suas semirretas elas são opostas. Então, OA é oposta a OA'. Né? As duas formam uma única reta aqui, ó, certo? Então, essa é a ideia de ângulos opostos pelo vértice. Né? Tem um teorema que diz, então, os ângulos opostos pelo vértice são congruentes. Né? Então, por exemplo, aqui, ó, o AOB é X, o O A', ó, o A', OB' é Y. Esses dois ângulos são ditos opostos pelo vértice. A medida desse aqui é X, a medida desse aqui é Y, certo? Então aqui é o X e esse aqui é o Y, certo? Olha só, vamos pegar aqui, ó, qual que é a medida do BOA'? Então BOA', esse ângulo aqui, ó. Esse ângulo aqui eu vou chamar de Z, certo? Né? Como é um teorema, eu estou demonstrando por que eu posso falar que os dois são iguais. Aí o que a gente pode concluir com isso aqui? Ó? A gente pode concluir que a medida do ângulo AOB mais o ângulo BOA', ou seja, o valor de x mais z é igual a 180 graus, certo? Então eu posso falar que o x, passa o z para cá, o x é igual a 180 menos z. Além disso, eu posso falar que a soma desse ângulo mais esse ângulo aqui, ó, y mais z, também é igual a 180. Então, eu posso passar esse z para cá e eu tenho que 180 menos z é igual a y. Ou seja, se 180 menos z é igual a x e 180 menos z é igual a y, então a gente tem que x é igual a y. Então, sempre que eu tiver dois ângulos opostos pelo vértice, eu posso tratar, né, da igualdade no valor dos ângulos. Então, x e y são ângulos congruentes, porque são ângulos que têm a mesma medida. Então, o teorema diz, ângulos opostos pelo vértice são congruentes. Então, isso aqui é algo que a gente pode usar sempre que precisar. Tá, o que são retas perpendiculares? Né? São retas concorrentes que formam ângulos adjacentes suplementares congruentes. Né? Então, olha só. Aqui, ó, a gente tem isso aqui. Então, isso aqui são retas perpendiculares, olha. Então, observa que duas retas são perpendiculares, né? Então, você tem aqui os ângulos retos, ó. R e S são retas concorrentes, elas se tocam em um único ponto, que é esse ponto aqui, e elas formam ângulos de 90 graus. Basicamente, é isso que está dizendo, ó. Seus ângulos adjacentes são congruentes, suplementares congruentes, né? Ou seja, esse mais esse tem que dar 180, esse mais esse tem que dar 180, esse mais esse tem que dar 180 e assim por diante. Basicamente, dizer que duas retas são perpendiculares é dizer que elas são concorrentes e elas formam ângulos de 90 graus. Né? Então, esses ângulos aqui são todos ângulos de 90 graus. Isso quer dizer que as duas retas são concorrentes e nesse caso, perpendiculares. O que é a mediatriz de um segmento de reta? Né? Então, olha só, eu tenho aqui o A e o B, dois pontos, e essa linha que liga os dois é um segmento de reta. Como a gente viu, o segmento de reta ele tem início,
E aqui tem fim, né? Ó, A e B. Então, A e B. Então, o que, que é uma mediatriz? Uma mediatriz é uma reta que passa pelo ponto médio, ou seja, o ponto do meio. Esse ponto aqui está equidistante, ele está à mesma distância de A e de B. Por isso que eu coloquei uma linha aqui, ó. É a mesma distância desse ponto aqui até A, é a mesma distância até B. Além disso, essa reta que passa por esse ponto, ela é perpendicular a esse segmento, ou seja, ela forma um ângulo de 90 graus. Então, M é dita mediatriz do segmento AB. Então, toda vez que eu tiver um segmento de reta, mediatriz vai ser a reta que passa pelo ponto médio desse segmento, ou seja, pelo ponto do meio, formando ângulos de 90 graus. Então, forma ângulos aqui de 90 graus.